Daniel capítulo 10, verso 2 e 3. Nós vamos falar hoje é o penúltimo dia da campanha da família no altar de Deus. Semana que vem nós encerramos as 7 semanas, e hoje o pastor vai fazer aí uma junção para falar da família e também do jejum de Daniel, que é o que nós vamos tomar por base para fazer estes 21 dias de jejum, o jejum da vitória. Diz assim, naqueles dias eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Quanto tempo que ele passou? 3 semanas. 3 semanas dá quantos dias? 21 dias. Verso 3. Não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Pode se assentar. Queridos, assente, procura alguma coisa para escrever, para anotar. O pastor vai passar alguns versículos hoje, e é importante você anotar, irmãos, tá bom? E nós vamos falar sobre o jejum. O que é jejuar? Para que jejuar? Por que jejuar? Os benefícios do jejum, quem jejuou na Bíblia, e a base, irmãos, desse jejum da vitória. E esse jejum da vitória, ele é nacional, irmãos. Todas as igrejas quadrangulares vão estar fazendo esse jejum da vitória. Então, nós não estamos sozinhos nessa. Nós vamos estar juntos com muita gente e Deus vai trazer respostas. Amém? Quem precisa de uma bênção especial aí? O jejum vai trazer essa bênção, uma resposta essa semana. O pastor precisa de uma resposta. Vamos buscar em Deus, pastora, nesses 21 dias, a resposta segura em Deus. Porque não podemos fazer nada sem a direção e sem estar fora da vontade dele, irmãos. Então busca-se o jejum para isso. Então vamos lá, irmãos. O primeiro que eu vou falar aqui. O que é jejuar, irmãos? O que é jejum? Jejum é um período de tempo, ou de horas, ou dias, em que você fica sem se alimentar e sem beber nada. Faz sentido ou não faz? É um jejum. A pastora estava falando que o jejum, ele deve ser feito com oração e ter um propósito. Por quê, irmão? Se não tiver um propósito, se eu não orar, vai ser apenas uma dieta, vai ser apenas um regime, assim que fala, né? Um regime, uma dieta, irmãos. Pode fazer o regime, pode fazer a dieta, porém, quando é um jejum, tem que haver oração. Eu tenho que começar o jejum com oração e terminar o jejum com oração. Daqui um pouquinho eu vou falar mais sobre isso aqui. Para que jejuar, irmãos? Por que jejuar? Porque Jesus jejuou. Quando que Jesus jejuou? Quem é que sabe aí? Quem fugiu da escola de sabedoria? Quando que Jesus jejuou? Nos 40 dias. Hein? Quem levou jejuns? Complicou. Quem levou Jesus para jejuar? Lá no deserto, quem foi? Espírito de Deus, irmão. E ele foi levado lá e foi tentado pelo inimigo. Ficou 40 dias em jejum. O inimigo foi provocar ele, atentou ele de tudo quanto é forma, pegou ele na parte mais fraca. Ele estava com fome. Ademir, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras tornem-se pães. Foi provocado, mas ele resistiu ao diabo. O diabo fugiu, vieram anjos e serviram a Jesus. Eu quero profetizar, nestes 21 dias, nós vamos resistir o mal, e anjos vão trazer bênçãos para as nossas vidas. Por quê? Porque ele jejuou. Para que jejuar? Para que a gente jejua? Para fazer exames médicos, hein? Amanhã tem exame para fazer? Não precisa jejuar não, né? Não? Amanhã tem que comer, né? Amanhã o pastor vai fazer aquele... Como é que é? Teste ergométrico. Irmão, eu tenho que arrumar aquela esteira, porque eu vou... Acho que não vai dar 1 minuto lá. Não. E aí, quando tem que jejuar. Quem vai fazer uma cirurgia, não tem que jejuar também?
Por isso que a gente jejua. E também, é claro, para pedirmos alguma coisa para Deus. Daniel, irmãos, ele teve, no finalzinho do texto, ele teve uma visão no capítulo 8, que ele não entendeu, e aí ele pede do Senhor, ele pede de Deus. No capítulo 9, ele clama, ele descobre algo, estudando a Bíblia. Em Daniel 9:2, diz que ele, estudando a Bíblia, ele entendeu o porquê do sofrimento. Quem trouxe Bíblia aí, irmãos? Dá aleluia. Quem trouxe Bíblia? Quem tem Bíblia de papel? Quem tem Bíblia no celular? Ele leu a Bíblia e a Bíblia trouxe entendimento, porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Quando você lê a Bíblia, irmão, você vai ter entendimento. Nesse caso de Daniel, ele entendeu porque ele e o povo dele estavam sofrendo tanto. E ele fez, puxa vida, eu entendi agora. E ele começou a pedir perdão a Deus. Ele começou a se humilhar diante do Deus. E aí em 9:3, já que a irmã abriu aí, ó. Por isso voltei-me ao Senhor, a fim de buscá-lo em oração e súplica. Em outra versão diz, eu vim pedir a Deus, orando, eu vim pedir a Deus, e eu fiz isso com jejum, com humilhação. O pano de saco e coberto de cinzas era para eles demonstrarem humilhação, irmãos, diante de Deus. Eles tiravam as roupas, as vestes bonitas, reais, se cobriam de saco, dizendo que eles estavam ali humildes, humilhados, humilhação diante do Senhor. E ainda, aqui ó, mudou a versão, ó, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Por que que eu jejuo então, irmãos? Para fazer exames. Para que eu jejuo? Para pedirmos alguma coisa para Deus. Nem para que Deus nos envie a resposta sobre algo que não sabemos ou não entendemos. Aí coloca aqui, irmã, Daniel 9:22. Aleluia. Daniel ele teve essa visão no capítulo 8. E aí em 9:22, o que o anjo fala? Disse o anjo, Daniel, eu vim te explicar o que quer dizer a visão. O que é uma visão, irmãos? Aqui Daniel teve um sonho. Uma visão é um sonho. Uma visão, parece que até é fora de contexto. Uma visão é algo que você vê. Não fica esquisito isso? Claro, se eu estou vendo, eu vou ter uma visão. Uma visão, irmãos, é um objetivo, é um alvo que você projeta. Então quando eu jejuo, quando eu tenho, ou melhor, quando eu tenho um sonho. Quem tem sonho aí, amados, amém? Quem tem uma visão, irmãos, deve de jejuar, para que a bênção venha sobre você. Ele teve uma visão, e ele então fez jejum, para buscar entendimento dela. E o anjo veio e disse que eu vim trazer, vou te explicar, para você ser abençoado. No 23, tem um segredinho aí, 9:23. Logo que você, o anjo falando, começou a... O que ele começou a fazer? Orar. Ele estava em jejum. Logo, o anjo falando, logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus ama muito você, falou para ele, e por isso me mandou explicar a visão para você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. Preste atenção, leve as coisas de Deus a sério. Amém? Vou fazer um jejum, pastor. Eu vou estar aí entrando com o pastor com a igreja, com o povo quadrangular nacional. Leva a sério, irmão, para que você entenda. Está ali, ó, para que você preste atenção. Este jejum, irmãos, Deus trouxe a resposta na primeira vez que ele orou. Ele trouxe, irmãos, a bênção, mas quando ele começou o quê? A orar. A pastora falou, eu confirmo agora. Jejum sem oração. Você tem que orar, falar com Deus. O pastor não está dizendo, irmão, para você ficar aí 3 horas orando. Amém?
Aí a Zanza vai brigar com o pastor. A Zanza que é da Uniora. Amém, Zanza? Mesmo porque a gente não tem o que, irmão, para isso? Tem tempo. É melhor, irmãos, você às vezes orar cada momento, irmão, amém? Do que ficar o momento todo e ficar sem saber o que falar depois. É assim ou não é? O que é uma oração, irmãos? É falar. Até na escola tinha isso, lembra? O orador. O orador é aquele que fala. E falar com Deus, irmãos, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. O que é orar sem cessar, irmãos? É falar com Deus todos os instantes. Como? No pensamento. É bom é essencial ter um momento de oração, ter um lugar e um momento para orar. Mas no restante do dia, Oséias, eu tenho que estar com o meu espírito ligado a Deus. E no jejum, eu vou começar orando, está aqui ó. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Ah, irmão, eu declaro isso sobre a nossa igreja, sobre a sua vida. Assim que começar a orar, Deus vai nos atender, aleluia. Daniel teve outra visão, essa é uma. Veio o anjo, falou para ele, explicou para ele. Daniel fez o pedido e Deus atendeu. Outra visão que ele teve, irmãos, no capítulo 10, foi aonde a gente leu, que naquela ocasião, põe ali Daniel 10, 2 e 3, foi aonde a gente leu aqui. Esse é o jejum que nós vamos fazer, dos 21 dias. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas, põe naquela outra versão, acho que é melhor, tá, pode deixar aí. Durante aquele tempo, não comi comida gostosa, nem carne, nem bebi vinho, e não penteei o cabelo. É para nós essa palavra? Para o André não vai fazer diferença nenhuma. Para o André, o Alexandre, o irmão Ademir, né? Aqui nesta expressão diz, não penteei o cabelo. Na outra diz que ele não se perfumou. Mas aqui, a ideia, ele não teve cuidado. Teve cuidado dele, hein? Ele ficou ali em humilhação, irmãos. Jejum é se humilhar, é sacrifício, amados. Isso é jejuar, amém? E ele então fez isso durante 3 semanas. Durante 3 semanas. E agora, como que eu devo, já pegando esse gancho, como que eu devo jejuar? Aí vamos ouvir o próprio Jesus falando. Ele vai falar em Mateus 6,16. Vamos lá. Diga assim com o pastor: oração, humilhação e sacrifício. Vamos lá, outra vez. Oração, humilhação e sacrifício. Tudo isso faz parte do jejum. Aí Jesus falando, como que eu vou orar? Eu sei o que é o jejum, é ficar sem comer uma carne, ficar sem comer uma carne não, um alimento, uma bebida, tirar um hábito, ele não quis aquilo. E aí Jesus mesmo, ele explicou. Olha que texto legal para a gente aprender aqui. Mateus, do 16, o pastor vai ler, 16 e 17, não, 18 também. Quando jejuarem, escuta essa, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, que eram os fariseus da época, os religiosos da época, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Não precisa ninguém saber que você jejua. Amém, irmãos? Não precisa colocar no Instagram. Amém? Estou jejuando. Aí vai para o serviço com a cara triste. Ou vem para a igreja, aí o vizinho olha, irmão, o que está acontecendo? Estou em jejum. Ai, que santo que você é. Ai, eu estou jejuando. Ai, como esse irmão é santo. Ai, como esse irmão ora. Como ele é espiritual. Não precisa isso, irmão. Amém? Pastor, mas na igreja todo mundo sabe. Claro, agora nós vamos saber. É ou não é, irmão?
Mas aqui é um momento especial. É todos nós que vão saber que vontade. A gente até brinca. E aí, vai fazer? Fran, tu vai fazer jejum do quê? Vou fazer disso, é mesmo? E você vai fazer jejum de quê? Aqui que nós estamos fazendo um jejum coletivo. Mas você não pode só jejuar em abril, nesses 21 dias. Ninguém aguenta a vida espiritual, Serginho, jejuando 21 dias por ano. Amém, Carlão? Amém, irmãos? Ninguém aguenta a vida espiritual, irmão. Pancada, é luta, é o diabo tentando, é problema chegando. E aí, irmão, se você não se fortalece no jejum, irmão, você vai cair. Se você não se fortalece em oração, você vai perder. Porque a nossa batalha, ela é espiritual. Não temos que lutar contra carne ou sangue. Com quem? Principado, potestade, classe de demônios, dominadores, espíritos do mal. Então, querido, jejum é para te fortalecer, é para Deus te dar vitória, amém? É para você se consagrar a Deus, bem, amados, jejum é para isso. E aí ele fala como? E quando ele diz aqui, já receberam a recompensa, sabe o que é? É que as pessoas já sentiram pena dele, as pessoas já elogiaram a pessoa que está em jejum. Não precisa, diz para o teu irmão aí, não vou falar para ti que eu estou jejuando. Fala para ele, eu não vou dizer para ti que eu estou jejuando. Às vezes, irmão, quando é de fora, o pastor não dá bola. Quando é de fora, o que o pastor não dá bola? Quando eu vejo assim algumas coisas na internet, pastor, pior que não fica, viu, irmãos? Coisa muito, não, tá lá. Mas às vezes que eu vejo, eu acabo vendo. Se eu vejo, eu acabo vendo. Umas coisas assim, sabe? Que não tem nada. Quando é aqui da igreja, aí o pastor fica brabo. Aí o pastor pensa, por quê? É da família, amém, irmãos? Família faz parte da nossa. Não precisa aquilo. Colocar lá sobre a vida. Estou fazendo isso, estou triste. Não precisa isso, diga aleluia. Se o pastor pegar você, vai para a salinha do pastor, aleluia, amém? Aguenta aí, irmão, quem tem que saber é Deus, amém? Eu vou aproveitar aqui, não quero olhar para ninguém, nem lembro mesmo, tem gente que vai para a internet e faz oração a Deus na internet. Deus querido, como está difícil. Como está difícil, Deus, o meu caminho. Coloca aquilo ali, irmão. Está com isso, irmão. A tua recompensa já foi ali. Todo mundo viu. Poxa vida, área de oração. Aquela mulher ali, ora. Irmão, faz em segredo, como nós vamos ver aqui, Como é que devo fazer o jejum? Ficar bem. Hein? Quando eu estou jejuando, eu vou lá, vou me arrumar. Vou ficar bem. Dali eu não preciso mostrar para ninguém. E aí o 17, no entanto, quando você jejuar, unge a cabeça e lave o rosto. Diga aleluia. Na minha versão diz assim, quando você jejuar, lave o rosto e de novo, penteie o cabelo. Deus está falando com nós esse negócio de pentear cabelo. Aleluia. Lave o cabelo, irmão. Penteie o cabelo, lave o rosto. Sabe? Para que isso, irmão? Para não mostrar aos outros que você jejua. E aí o 18, Jesus acaba dizendo, para os outros não saberem que você está jejuando, somente seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, recebe aí, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Deus que vai dar. Levanta a tua mão e diga, eu recebo, meu Deus, a recompensa que parte de um Deus invisível, mas real. Aleluia, glória a Deus. O que acontece quando jejuamos, irmãos? Nós provocamos uma guerra no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, verso 12 e o 13, depois que Daniel, ele começa a jejuar, ele começa a buscar em Deus outra revelação, buscar em Deus, ele se arrepende,
Ele fala para Deus do arrependimento dele e do povo, porque o povo estava naquela situação, o povo foi escravizado, porque o povo foi desobediente, porque o povo adorava outros deuses, e aí Deus colocou eles em escravidão durante 70 anos, e ele não entendia isso. Então ele foi procurar, pedir para Deus: Senhor, por que eu passo por essa situação? Por que eu passo por essa desgraceira toda? Aí veio o anjo e trouxe a resposta. Ele teve outra visão agora, e ele entendeu e buscou em Deus o livramento. Aí o anjo, ele orou durante 21 dias, ele buscou a Deus, ele não desistiu, diga aleluia. Aí ele disse, o outro anjo falou: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua o quê? Oração. Olha o 13. Foi lá o 13? O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante quanto tempo? Um demônio, o anjo da Pérsia. O pastor falou sobre principados. Nós entendemos, irmãos, que cada nação tem o seu principado, um demônio que domina aquilo ali, irmãos. Esse é o entendimento que nós temos pela palavra de Deus. Um espírito maligno, e eles são por hierarquias. Eles imitam as coisas de Deus. Deus tem os anjos, arcanjos, querubins e serafins. O diabo tem a sua hierarquia: principado, potestade, dominadores e forças do mal. Ele imita a Deus. E aí quando fala o anjo protetor do reino da Pérsia lutou comigo, pastor, que anjo era esse? Era um anjo caído. Todo demônio é um anjo que não obedece a Deus. Quem entende isso? Demônio que não obedece, ele desceu do céu, saiu da presença do Pai, e rebeldia, ele não obedece a Deus. E o anjo protetor da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, aleluia, Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Quando você jejua, existe lá no céu, irmãos, uma batalha. Deus querendo te abençoar, os anjos do Pai querendo livrar você, e o inimigo se levantando para esta bênção não chegar. E se você desistir, a bênção vai o quê? Vai parar, irmão. Se nós desistirmos, se o Daniel desistisse, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, ele não sabia que na primeira vez, já que ele orou, a resposta veio. Ah, irmão, as tuas orações estão sendo ouvidas, aleluia. E quanto mais você ora, mais gás, mais força, mais energia você vai ter. Mais energia, mais poder Deus vai enviar para te dar esta vitória. É o mundo espiritual, irmãos. Acontece isso no mundo espiritual. E o Miguel, aqui fala de dois anjos: o Gabriel, que é o anjo da comunicação do povo de Deus, e o Miguel, que é o anjo do exército do Senhor. Toda a comunicação na Bíblia é o Gabriel, e toda a questão de guerra, de luta, é o anjo Miguel, Gabriel e Miguel. Quem jejuou na Bíblia, irmão? Fala um aí, quero ver se você sabe, quero ver se você acerta. Jesus não vale porque o pastor já falou. Quem mais que jejuou na Bíblia? Quem? Moisés é o primeiro. Quem mais? Elias é o segundo. Vocês estão na Bíblia aí, hein? Quem mais? A Esther jejuou. Quem mais? Davi jejuou. Vocês estiveram tudo no culto da manhã. O Davi jejuou. O Daniel, é claro, e o próprio Jesus, irmãos, eles jejuaram. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. E o que Deus entregou para ele? As tábuas da lei, os mandamentos. O Elias estava triste. Alguns estudiosos até dizem que deu depressão nele.
venceu, viu o fogo cair do céu, e aí se escondeu, quero morrer, não sou melhor que meus pais. O Senhor veio com muito amor, chamou ele, deu pão e água para Elias. Com aquele pão e água, ele caminhou 40 dias. Já pensou, irmão? Que fortalecimento que tem? Pão e água, e ele caminhou. Davi jejuou. O Daniel, nós estamos vendo, a Esther, rainha Esther, quando ela viu que o povo dela ia perecer, armaram uma situação para o povo judeu da época ser prejudicado. Ela se colocou com humilhação, com oração, em sacrifício, e Deus livrou o seu povo. Quem está precisando de uma bênção, irmão? Que área que é? Área espiritual? É área financeira, emocional? O que você está precisando? Vamos colocar diante de Deus. Ele é poderoso para isso, amados. Olha a importância que nós temos o jejum para que nós venhamos a fazer. E agora, eu quero falar de duas situações, dois povos, que eles jejuaram e abençoaram a sua família. Hoje é a bênção da família no altar de Deus. E eu quero começar o primeiro, irmãos, falando sobre Jonas e a cidade de Nínive. Então abra aí comigo em Jonas 3, versículo 4. E eu vou ler até o versículo 10. Presta atenção, irmãos. O que aconteceu nesse episódio da Bíblia? Vamos lá? Todo mundo com o pastor aqui? Amém? Diz assim, ó. Jonas entrou na cidade, andou o dia inteiro, e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Vamos trocar isso aqui, irmão? Dentro de tal tempo, a sua família será destruída. Dentro de alguns meses, se o marido, se a esposa não mudarem, não aceitarem Jesus, vai ter destruição, vai ter perdas. E Jonas começou a avisar na família de Nínive, para o rei, para a criança, para quem estivesse ali, irmãos. E o versículo 5, depois que ela anunciou isso, diz assim, ó: então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. Devia o quê, irmão? Jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Mostraram para quem isso? Para Deus. Era uma família, era toda a cidade. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa de pano grosseiro e sentou-se sobre as cinzas. A roupa, irmão, de pano grosseiro, ele tirou a roupa dele bonita, a roupa de um rei. Imagina aí você hoje aí, hein? Todo bonitinho, todo ajeitadinho. O que ele fez ali? Ele tirou essa roupa, colocou uma roupa surrada, uma roupa velha, indicando humilhação. E aí, trazendo para nós aqui, a gente tira o sapato, tira o tênis, tira a meia, vai lá fora, descalço, e aí senta na lama, lá fora. Já imaginou que situação é essa? Foi pior o que ele fez. Ele era o rei, irmão. Ele era cheio da majestade. Os grandes, todos eles tiraram as suas roupas, ficaram ali com uma roupa ruim, mostrando humilhação realmente, e sentou-se sobre a cinza, reconhecendo que não eram nada. Tudo isso para quê, irmão? Para que Deus visse que eles estavam arrependidos, para que Deus olhasse e visse o esforço que eles estavam fazendo para aplacar a ira de Deus. Muito bem, o 7. Mandou também anunciar ao povo na cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros: ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais
o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e de beber. Eles levaram a sério o jejum? Levaram a sério? Lá em casa, irmãos, eu tenho uma cachorrinha que de vez em quando ela faz jejum. Porque falta ração, aí eu fico 2, 3 dias sem lá comprar. E ela fica fazendo o jejum dela lá. Mas aqui falou, irmão, criança, animais, vai todo mundo jejuar, levando uma vida uma vida espiritual a sério. Porque senão ia ter juízo de Deus. Senão o Senhor ia trazer aquilo que tinha falado, ia destruir tudo. Pode colocar no 8. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude a ideia. Em outras palavras, diz: se arrependa, que é a ideia de mudar a ideia. Talvez o seu furor passe, e assim não morreremos. E o 10, Deus viu o que eles fizeram. Diga aleluia. Amém, amados? Deus viu. Se Deus viu o que o pessoal de Nínive fez, Deus também vai ver o que você está fazendo. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito. Amém, irmãos? Ele livrou, o rei tomou a posição. O rei, ele tomou a posição de lutar pela sua cidade, de lutar pela família dele. Cadê os homens da igreja aqui? Você que é homem, que é o líder da sua casa, ou a mulher que é líder de casa, irmãos, nós somos responsáveis por orar por aquela família. Quem aqui, irmão, não tem ainda pessoas salvas dentro da sua casa? Um amigo que não desceu as águas do batismo ainda, que não aceitou a Jesus, essas pessoas não podem morrer, irmão. Elas não podem morrer sem receber a salvação do Senhor, sem ouvir o seu testemunho, sem ver em você a mudança que Deus já operou. E nós devemos, irmãos, então nos arrepender diante do Pai, pedir perdão pela sua família, pedir perdão pelos pecados que o irmão faz, aquelas pessoas que não receberam a Jesus ainda. O rei de Nínive fez isso. Senão vai haver destruição. Não é isso que a palavra de Deus fala, irmãos? Vai haver choro e ranger de dentes. Todo aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida será jogado no lago de fogo, que arde com enxofre. Esse é o destino daqueles que não receberam a Jesus. E todos nós queremos ir para o céu um dia. Todos nós já somos salvos. Amém? E aí é seu familiar? Pastor, ele que se vire. Cada um como é que é? Cada um por si e Deus por todos. Não, irmão, é a responsabilidade nossa. O rei orou para livrar toda a cidade. O rei jejuou para que toda a família dele, toda a cidade dele fosse salva. Jejua, ore, não desista da tua família, não desista dos teus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Jejue, e não somente agora, irmão, que nós vamos entrar nesses 21 dias, não, como o pastor já falou, jejuar 21 dias por ano, irmão, é muito pouco isso, tu não vai aguentar a tua vida espiritual. Então jejue, faça agora, aproveite que nós vamos começar amanhã, aproveite, apresente, não é isso? Cadê o papelzinho aqui, o folhetinho daqui, Carlos? Olha, aqui tem o folhetinho, irmãos, motivos, 21 motivos de oração. Você pode colocar isso aqui, é para incentivar você, irmão. Aqui o papelzinho é muito pequeno, amém? Às vezes eu tenho muito mais, de 21, o primeiro motivo é muito grande. Coloque aqui, ó, um dos primeiros: a salvação da minha casa, a salvação da minha família, a salvação do meu amigo. Coloca o nome dele lá, irmão. O rei, ele orou, hoje é a bênção da família, ele jejuou e salvou a família toda dele.
eu declaro nesse jejum que nós vamos começar, salvação dentro da sua casa, dentro da sua família. Outra pessoa que abençoou a sua casa, a sua família, foi o rei Josafá. Para isso, 2 Crônicas, eu sei que esse é um texto conhecido, 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 3, e eu vou ler até o 6. A história de Josafá é uma das mais lindas, irmãos, da palavra de Deus, da Bíblia, que eu gosto muito, e diz assim, ó: Josafá ficou com medo, e orou a Deus. O que ele fez? Ele orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá, o que ele fez, Júnior? Jejuasse. O jejum é bênção ou não é, irmãos? O pastor está pegando alguns casos apenas, irmãos. Ele então ficou com medo. Por que o medo? Veio 3 nações, 3 exércitos contra ele, contra a família dele, contra o povo dele. Ele temeu. Era 3 grandes exércitos que iam dizimá-los e acabar com eles. E aí ele, com aquele medo, ele foi orar, diga aleluia. Ele foi pedir socorro para Deus. E colocou todo o país, todo o povo para jejuar. Coloca lá, continua, versículo 5, diz assim, ó: toda a gente de Judá, todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor, e todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo. Josafá se pôs de pé no meio deles. Muito bem. E orou assim. Aqui está na outra versão, mas vai lá poder fazer aqui, ó. E orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir o seu poder. A continuidade, o pastor vai ler aqui, o comecinho da oração dele. Ele faz uma oração muito linda, irmãos. O pastor pede, dá sugestão para você continuar em casa. 2 Crônicas 20. Leia tudo, irmãos. Ele começa a orar, a clamar a Deus, a se humilhar, a pedir perdão pelo povo, por sua família. Ele estava ali junto. E sabe o que Deus fez, irmão? Porque Deus sempre vai trazer respostas. Deus mandou uma estratégia. Aleluia. Amém? Deus deu uma estratégia para eles guerrearem e vencerem. E qual foi a estratégia que ele recebeu, irmãos? De Deus. Ele falou, o Senhor falou para ele: Josué, nesta batalha você não vai, Josafá, nesta batalha não vai precisar fazer nada. Vocês não vão precisar ir lá, porque a batalha não é de vocês, a batalha é minha. Faz o seguinte, Josafá, coloca lá na frente músicos, coloca cantores, e exaltem o nome do Senhor, porque Ele é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Nesta batalha, ao ponto que você vai orando, está em jejum, está orando e está adorando o nome do Senhor, o Senhor, Ele começa a movimentar céus e terras. Ele coloca emboscadas contra o inimigo, e o inimigo que era muito maior, o inimigo que era muito mais poderoso, foi derrotado, e o Senhor operou um grande livramento naquele dia. Deus salvou a vida de Josafá, o povo e toda a sua casa.